terceiro bate-papo, Igreja Atualizada Nação. Nós passeamos já por 2 tópicos. O primeiro deles foi cansados de não caminhar, me desculpem, o homem em pé. Nós tratamos algumas coisas sobre a paralisia que é causada em nós, que nós estávamos caídos. Houve uma mudança de status, né? Do homem caído, mulher caída, para homem em pé, mulher em pé. Vou falar homem, né? Que aí generaliza tudo. Para homem em pé. E houve uma mudança de perspectiva. A nossa perspectiva era a nossa perspectiva do nosso coração enquanto caídos, e agora a perspectiva é a perspectiva de Cristo, perspectiva de Deus, recolocados em pé por Ele. Ou seja, fomos curados por Cristo. Fomos convocados por Ele a caminhar. Esse foi o primeiro estudo que nós tivemos bem rapidamente. O segundo foi, o homem quando está de pé, sente vertigens. Nós, com aquela perspectiva de homens caídos, a perspectiva era nossa. E quando Cristo nos coloca em pé, nós ainda com aquele sentimento, ainda com aquela perspectiva de caídos, sentimos vertigens. E conversamos aqui algumas coisas que poderiam causar essas vertigens em nós, mas a principal delas é o não conhecer a Cristo. Apesar e mesmo de alcançados por Ele, e mesmo andando com Ele. E assim, caminhamos mesmo em meio às vertigens. E a cada passo que damos em direção a Ele, essas vertigens vão indo embora. Então foi basicamente isso que a gente conversou. E, como eu falei, esse é apenas o início da nossa caminhada. Nós somos colocados em pé por Cristo, em meio às nossas vertigens, nós vamos caminhando, Cristo nos dá a mão e vai nos levando pelo caminho, não nos deixa para trás. E agora nós vamos tratar, depois que você já está em pé, já está caminhando, essas vertigens estão cada vez menos frequentes, ou quase não temos mais essas vertigens, porque estamos com os nossos ouvidos e os nossos olhos atentos à vontade de Deus, à vontade de Cristo, estamos andando com Ele, a passos largos, inclusive. Mas podemos também sentir cansaço, ou até nos desfalecer. Ah, Vinícius, por que você está falando isso? O texto que nós vamos ler hoje, que trata do profeta Elias, ele vai nos mostrar alguns acontecimentos da vida de Elias, que vai ser importante para a nossa conversa de hoje. E o tópico que a gente vai tratar hoje é: Deus restaura o cansaço da caminhada. Ou seja, resumidamente, uma caminhada difícil, uma caminhada longa, em um ponto dessa caminhada, alguma coisa pode acontecer que a gente se sente esse cansaço, até nos sentimos desfalecidos. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, dos versículos 1 a 8. Aqui tem uma pequena partícula, né, da vida de Elias, do profeta Elias, que vai ser interessante para o nosso estudo de hoje. Amém? Eu vou ler, vocês me acompanhem. O texto diz o seguinte: o rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e havia matado à espada todos os profetas do Deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que fez com os profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a sua vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Dali deixou o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assando nas pedras e um jarro de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levanta-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu
e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Texto, né, bem interessante, está bem explicativo aqui, mas a gente vai olhar para algumas coisas que aconteceram nesse texto. Mas primeiro, vamos olhar um pouquinho do que aconteceu com Elias até aquele momento. Elias, ele surgiu aí no iniciozinho do capítulo 17 como um profeta que profetizou, que Deus falou para ele, olha, vai haver uma grande seca. E aconteceu a grande seca. Ele foi o profeta que andava com Deus e Deus o direcionava nos seus caminhos. Deus falou para ele, olha, vai para a torrente de Querite, na fronteira do Jordão lá, que lá vai ter água para você. Eu vou mandar os corvos de manhã, mandar pão e carne para você. Você vai ser sustentado por eles. Isso aí é o versículo 5 do capítulo 17, só para situalizar. Um pouquinho mais para frente, acabou a água lá, Deus falou, olha, agora você vai para Serepta. Lá vai ter uma viúva, que ela vai te dar alimento, pão e água, vai te sustentar. E a viúva não tinha comida mal para ela e para o filho dela. Ela ainda falou, olha, eu não tenho comida mal para o meu filho, a gente vai comer e aguardar a morte. O profeta Elias falou, não, faz lá um bolo para mim, faz outro para vocês. E fica tranquila, não vai faltar nada para vocês. A farinha não vai acabar, o azeite não vai acabar. E foi isso que aconteceu. Por muitos dias, o texto fala que é muitos dias, não foi um dia, dois, não, foram muitos dias. Ele foi sustentado por ela. O filho dessa viúva, ele faleceu, veio a falecer. Teve uma doença, foi acometido. Elias, com o poder de Deus que havia nele, ressuscitou o menino. Está aí nesse capítulo 17 ainda. E isso tudo que eu estou falando, gente, mostra quem era Elias. Ele zombou dos deuses de Baal, zombou dos profetas, quando ele falou, olha, vai lá, faz um altar ali, ora para o seu Deus para ver se pega fogo. Ficou dias lá e nada aconteceu, 7 dias, se eu não me engano, o texto fala. Isso tudo foi acontecendo até o momento que ele matou todos os profetas ao fio de espada. Ou seja, esse mesmo profeta que realizou todas essas coisas em nome de Deus, que ouviu a voz de Deus, que caminhou com Deus, fez sinais e maravilhas em nome de Deus, sentiu medo quando recebeu um recado. Sentiu medo, fugiu e quis morrer. Parece até engraçado, parece contraditório, não parece? Mas isso aconteceu com Elias. Mas, meus irmãos, isso pode acontecer comigo e com você. De repente, não é uma ameaça de morte, mas pode ser alguma outra coisa. Algo que pode acontecer na nossa caminhada que desvia os nossos olhos, desvia os nossos ouvidos da vontade de Deus. Parece que tampa, não é? Tira os nossos sentidos. As nossas pernas podem tremer um pouquinho. E quando a gente começa a perna a tremer, o que dá vontade de fazer? Andar por um deserto, achar uma árvore. Alguns textos aí, pode estar zimbro, outros está árvore, outros está junípero, enfim. É uma árvore ou um tipo de vegetação que dá uma sombra maravilhosa aos viajantes do deserto. Todos que acham ela, eles costumam dar uma sentadinha ali para se refrescar. E é isso que acontece. A gente começa a sentir o desejo de voltar ao início. Sentir o desejo de andar pelo deserto guiado pelo nosso coração. Voltamos a ouvir o nosso coração. Andamos por um deserto que agora é nosso, por desobediência. Achamos uma árvore. Não é que a árvore no deserto seja ruim, não. Mas ela é perigosa. Nesse texto aqui, ela foi muito perigosa. Porque nós sempre achamos uma árvore para a gente sentar embaixo. Se a gente for parar para pensar, que tipo de árvore que a gente pode achar? Olha só, o texto, no versículo 3 e 4, diz que Elias ficou com medo para salvar a sua vida, fugiu com o seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá, deixou ali seu ajudante e foi para o deserto. Andando um dia inteiro, andou bastante no deserto.
Aí parou, sentou-se à sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. O que causou a ele esse desejo de sentar e morrer? Durante a nossa caminhada cristã, muitas coisas acontecem. Muitas pessoas vão olhar para mim, vão olhar para você e vão falar: gente, isso não vale a pena não. Sai desse negócio, rapaz, a vida é uma só. Você pode viver tanta coisa. Olha, você vai ficar enfiado dentro da igreja, domingo a domingo, quarta-feira. Para quê, gente? Vamos jogar um futebolzinho, vamos, é bom jogar futebol. Mas a gente começa a ouvir e a tirar os nossos olhos, os nossos ouvidos de Deus, com as incompreensões, com as desilusões, com o ambiente mesquinho, injustiças, falsidade, desconfiança. Eu estou falando que algumas coisas que podem acontecer no meio desse caminho, que vão minando a gente, que vai tirando a nossa energia. Mas a gente sabe que a nossa energia vem de Cristo. Mas quando nós tiramos os nossos olhos, os nossos ouvidos, de quem está conversando, de quem está falando conosco, a gente perde um pouco o foco. Mas a pergunta é: será que tudo isso pode jogar por terra todo um plano de viagem que foi traçado para nós? Será que tudo isso que eu falei aqui pode tirar o nosso foco? Até tira, né? Porque quando a gente começa a ouvir isso tudo, a gente começa a caminhar sem direção e sem rumo. A gente entra num deserto. Quem em sã consciência vai querer caminhar no deserto? Está fugindo, se escondendo. Sabe que não vai conseguir se esconder de Deus. Mas o fato é que o junípero aqui, ou a árvore, ou o zimbro, ele não é algo tão ruim, mas a gente tem que ter cuidado com ele. Porque quando a gente chega ao ponto de achar um junípero, sentar embaixo dele, sentir vontade de morrer, que é o que o texto está falando, e dormir um sono profundo, é sinal de que os nossos olhos, os nossos ouvidos já não estão tão atentos assim ao que Deus está querendo falar conosco. A gente está assustado. Aqui no Brasil, se a gente for parar para fazer olhar bem assim, criticamente, é muito fácil ser crente. É muito fácil para a gente. Ainda. Porque a gente pode ter portas abertas aqui, nós temos uma facilidade muito grande de comprar Bíblias, literaturas relacionadas, literaturas cristãs. Então, é muito fácil. Provavelmente a gente não vai encontrar uma árvore dessa para a gente para a gente sentar no meio do deserto e se sentir refrescado, se sentir segurinho ali. Provavelmente não. Mas a gente pode encontrar outras coisas. Enfim. Essa árvore, esse junípero, eu estou querendo dizer para vocês o seguinte, que é uma árvore em nós da resignação, uma árvore da desistência, uma árvore da facilidade, da indiferença. A gente se senta, regido pelo nosso coração, e deixa o mundo passar, deixa as coisas acontecerem. É um lugar que a gente passa a murmurar. Ele murmurou com Deus aqui, falou: olha, eu não sou melhor que os meus pais. A gente começa a ficar se sentir sozinho, né? Sentir derrotados. Mas qual foi a resposta de Deus para Elias, nesse momento dele, de um apagão, vamos falar assim, né? Esse momento dele que ele sentiu esse apagão, porque naquele momento, é engraçado que o texto fala que ele estava lá orando para que voltasse a chuva, que Deus falou: vai voltar a chuva, avisa lá Acabe. Isso está no finalzinho do 18, se eu não me engano aqui. Isso aí, está no finalzinho do 18 ali. E, vai voltar a chuva. E ele foi, orou, aquela até a gente conhece a música, né? Uma nuvem pequena do tamanho da mão do homem e tal. Enfim.
Naquele momento, Deus falou, olha, vai. Ele cingiu seus lombos, correu na frente de Acabe. Ou seja, ele estava ali naquele momento realizando uma vontade de Deus. Ele não estava em qualquer momento, não. Ele não estava passeando, abandonando a fé naquele momento, não estava titubeando, não estava trançando as pernas, não. Ele estava em plena atividade, realizando o que Deus já havia mandado para ele. Mas ele sentiu medo. Ele se sentiu apavorado a ponto de fugir. Mas qual foi a resposta de Deus para esse sentimento que Elias teve? Essa, entre aspas, essa recaída de Elias. No versículo 7 aqui, do capítulo 19, um anjo, amando de Deus, disse o seguinte para ele: levanta-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Meus irmãos, a viagem não é fácil. O texto já nos mostra isso. Não é fácil para Elias, não foi fácil para Elias naquele período, não é fácil para a gente hoje. A gente já conversou algumas coisas sobre isso aqui. A gente sabe que não é fácil. Apesar de muita gente engolir, né? Olha essa questão, até fazer chacota com a gente, mas enfim. Não é fácil. Mas o fato é que Deus, quando Ele manda o anjo falar isso para Elias, Deus está revelando para mim, está revelando para você, está revelando para Elias, que o cansaço dele não tem nada a ver com o que ele já fez. Não tem nada a ver com o caminho que ele já passou, que ele já trilhou, por tudo que ele realizou em nome de Deus. Não. Não está relacionado pelo que fizemos. E sim relacionado pelo que ainda não fizemos. Ou relacionado por aquilo que ainda a gente ainda vai fazer, pelo caminho que vamos trilhar, pela distância, pela dificuldade. É isso que acontece com a gente. A gente sempre olha para frente e fala, nossa, está tão longe. Tem tanta coisa para fazer. O nosso cansaço não é provocado pelo trabalho. É provocado por não estar trabalhando, por estar ocioso. Eu estou falando no caso espiritualmente falando, tá, irmãos? Mas é isso, Judite. Extremo. É isso mesmo. Mas essa é a relação. Como eu falei, Elias estava em plena atividade. E hoje nós estamos cansados de não fazer nada. É basicamente essa relação. É claro que a gente realiza algumas coisas, mas a gente poderia fazer infinitamente mais do que fazemos. E a gente fica olhando, o tempo passando, as coisas acontecendo. Eu até comentei, se eu não me engano, acho que foi na primeira aula, no primeiro bate-papo que a gente teve aqui, que a gente ainda fala assim, graças a Deus que o meu filho está na igreja. Graças a Deus que nós fazemos isso. Graças a Deus que fazemos aquilo. Porque, estamos na igreja. E as coisas acontecendo lá fora, e a gente dando graças a Deus aqui dentro. Essa é a relação. Estamos cansados de não trabalhar. É esse sentimento que a gente tem que ter. Que a gente precisa se movimentar de alguma forma. E Elias, você destacou muito bem, ele não estava parado. Ele estava em plena atividade, principalmente quando ele foi jurado de morte. Ele estava ali, tinha acabado de fazer a oração para voltar a chover, que Deus falou, olha, vai voltar a chover, avisa Acabe. Esse é o que a gente deve refletir mesmo. Por que estamos tendo esse sentimento, ou por que não estamos tendo esse sentimento, e continuamos a dar graças a Deus. Esse é o ponto. Ok. E quando somos convocados a caminhar com Cristo, a gente passa a andar por trilhas, não apenas só caminhando. Vou explicar. Alguém já fez trilha? De vocês aqui? Já fez, né, Judite? A trilha a gente sabe que é um caminho mais difícil. Não é? A gente tem que subir, escalar uma pedra. Às vezes até escalar uma raiz de árvore, igual aqui no Morro do Moreno, tem uma raiz lá. E isso. Passar em beira de uma pedra, o caminho é mais difícil. Se você não tiver muita atenção, não tiver um preparo mínimo físico, você cai, você se machuca. Então nós passamos a caminhar por trilhas, e essas trilhas são os caminhos mais difíceis. E quando a gente começa a caminhar por essas trilhas,
com todo esse peso acumulado que eu citei um pouco atrás aí, que é a desilusão, tudo que acontece com a gente, principalmente na vida cristã, como a gente já falou, olhando para um lado, olhando para o outro, enfim, com todo esse peso extra, mesmo a gente caminhando com Cristo, a gente começa a olhar para trás e começa a olhar para o lado. Porque nós somos humanos, somos falhos, principalmente. Mas, e para caminhar nessa trilha, só para finalizar o pensamento da trilha, a gente precisa de um guia. Porque se a gente não tiver um guia, a não ser que você conheça o caminho. Mas o caminho que nos leva a Cristo é Ele que conhece. Então nós precisamos do guia que é Cristo. A gente não pode ficar olhando para trás, olhando para o lado. A gente até olha, mas Ele segura na mão e fala, não, vem por aqui, ó, vai cair, vem, me ajuda. E vai nos guiando por esse caminho. Porque é Ele que é o nosso guia. E mais, esse cansaço que a gente passa a ter, vamos falar do cansaço de Elias. Como ele citou, ele foi zeloso. Ele fez tudo o que Deus quis, da forma que Deus quis. Deus falou, olha, vai haver uma grande seca, anuncia. Ele anunciou. Olha, vai lá para a torrente de Querite. Fica lá, que os corvos vão... Ele foi para lá, não questionou. Ele fez o que tinha que ser feito. Mas ele sentiu esse cansaço. Nós sentimos o cansaço. Mas eu tenho para falar o seguinte para você, meus irmãos. Quando esse cansaço nos abate, nós olhamos para a palavra de Deus e ela tem muitas coisas a nos dizer, que é a própria voz de Deus, a voz de Cristo. Não precisa abrir não, eu vou citar aqui, vocês só acompanhem, vamos refletindo. Em Mateus 11, versículos 28 e 29, Cristo disse o seguinte, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem tira o nosso cansaço, quem tira essa sobrecarga que passa a existir em nós, é Cristo. Nós temos que lançar em Cristo. Temos que descansar em Cristo. Nós não temos que procurar um junípero ou uma árvore no deserto para sentar e descansar. É nele que nós temos que descansar. E quando nós entendemos isso, o caminho fica mais fácil. A trilha se torna um caminho muito fácil, porque Ele é o caminho. O versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde do coração, e acharei descanso para a vossa alma. É Cristo que realiza isso em nós. Se a gente for fazer algumas relações aqui, a gente vai ver que Cristo é o pão da vida. O que o anjo ofereceu para Elias? Pão. É o pão que nos alimenta. João 6,48, Cristo diz, eu sou o pão da vida. Ele estava sendo alimentado pelo pão, de uma forma bem pensativa que nós estamos. Ele se alimentou do pão, e sem esse pão, ele não teria forças para caminhar 40 dias e 40 noites. O versículo 7 diz que se ele não se alimentasse do pão, ele não teria forças para aguentar o caminho. Ali já estava apontando para Cristo. Eu vou até ler aqui para não me confundir, olha. Portanto, quando nos alimentamos de Cristo, que é o pão da vida, e o caminho, e a verdade, e a vida que é o próprio Cristo, Cristo é o caminho que estamos trilhando. Olha, se Cristo é o pão da vida, e nos alimentamos do pão da vida, e se trilhamos o caminho que é Cristo, o caminho que estamos fazendo nos alimenta, que é o próprio Cristo. Quanto mais andarmos neste caminho, ou quanto mais caminharmos por este caminho que é Cristo, menos o caminho se tornará pesado, menos o caminho se tornará longo e difícil, apesar de ser longo e difícil. Porque, como Cristo nos disse aqui no versículo 28 e 29 do capítulo 11 de Mateus, o fardo é dele. Nós vamos carregar o fardo dele. Nós vamos jogar a nossa sobrecarga, o nosso cansaço, para ele. O pastor, há uns domingos atrás aqui, não sei se foi o pastor, se eu não me engano,
falou que durante a caminhada com Cristo, né, aquela história que Cristo caminhava com um jovem lá e em alguns momentos ele olhava para trás e falava, olha, só tem um par de pegadas, Cristo me abandonou. Mas não, era o próprio Cristo que estava carregando ele. Ele não estava abandonado por Cristo. E é assim que Cristo faz. Em vários momentos da nossa vida, nós vamos olhar para trás e ver apenas um par de pegadas. E vai ser o par de pegadas de Cristo, porque é Ele que vai estar caminhando por nós. Ele que vai estar nos guiando. Em momentos difíceis da nossa vida, Ele que vai nos carregar. Na verdade, Ele sempre carrega a gente, né? Porque por nós, a gente já tinha saído da trilha há muito tempo. Porque a trilha é uma trilha difícil. A gente está na trilha, olha para baixo, tem um caminho bacana lá, né? Todo asfaltadinho, carros indo para lá e para cá. É tentador. O mundo é tentador. Quando a gente olha para os desejos do nosso coração, tudo que a gente deseja, a gente coloca numa mesa bem bacaninha para a gente comer. Fala assim, olha, eu quero isso, eu quero aquilo outro. E é aí que a gente cai, no que a gente mesmo gosta, nos desejos do nosso coração. Quando fazemos isso, saímos do caminho. Tiramos os olhos de Cristo. Tampamos nossos ouvidos e deixamos de ouvir o que Ele quer que façamos. E quando o próprio caminho se torna o nosso alimento, que é Cristo, o próprio caminho se transforma no remédio para o nosso cansaço. Eu citei aqui de uma forma, né, bem comparativa, mas o caminho do nosso cansaço é Cristo e é o próprio caminho. O versículo 7, levante e coma, senão você não aguentará a viagem. Esse é o Deus que não nos deixa dormir, não nos deixa ficar sentados ao ponto de deitar e dormir um sono pesadíssimo embaixo de um junípero, no meio de um deserto. Esse é o Deus. Se ele precisar, no caso aqui de Elias, ele acordou Elias 2 vezes através de um anjo. Se ele precisar acordar a mim e a você 2, 3, 4, 5, 200 mil vezes, ele vai acordar. Ele vai trazer o pão e a água e vai te entregar. Para que você tenha forças para trilhar esse caminho. Como eu falei, se não for assim, não tem como a gente continuar no caminho. Porque é Deus que nos sustenta em todo momento. E quanto mais longa for a caminhada a percorrer, mais distante o cansaço vai ficando para trás. Como as vertigens que a gente conversou. As vertigens já foram embora há muito tempo, né? Mas o que nos leva a pensar e a entender que Deus nos convoca, olha, volta para o caminho. No versículo 15 do capítulo 19, diz o seguinte, ó. Disse-lhe o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unja Azael, o rei, sobre a Síria. Deus faz isso porque nós ainda temos muito a fazer, muito a realizar para o reino dele, para a vontade dele. Ele nos alimenta com pão, com água, nos acorda, sacode a gente, fala, olha, vamos lá, vamos caminhar. Mas come, se alimenta do pão da vida, se alimente de Cristo, porque senão você não vai aguentar a caminhada. Porque a caminhada é difícil, é longa. Toma o jugo de Cristo, joga a sua sobrecarga, o seu cansaço sobre ele e caminha. Ele tinha muito a realizar. No caso de Elias aqui, ele tinha que ungir um rei, que é Azael, tinha que ungir um sucessor, que no caso aqui era Jonatas, né? Aliás, Eliseu, me perdoe, Eliseu. Outro rei, tinha muitas coisas a fazer, tinha viagens a realizar. Ele fez várias viagens ainda. Então ele tinha muitas coisas a fazer ainda, até ser levado num carro, um cavalo de fogo, em meio a um redemoinho ao céu. Deus o levou para ele. Meus irmãos, nós não perdemos nada por fazer a vontade de Deus. Pelo contrário, nós somos muito abençoados por isso. Porque quando nós tiramos os olhos de Cristo,
a pergunta começa a ser: e nós, para onde vamos? Elias foi levado aos céus, de corpo e alma completo, né? Foi do jeito que ele estava. O que Deus requer de nós, nossa caminhada? A gente ainda está caminhando por trilhas, né? A gente tem aquela dificuldade, está indo, é Ele que vai levando a gente. O fato é, temos que fazer a vontade de Deus. Temos que retornar a caminhar. Retornar ao caminho, que é Cristo. Porque o próprio caminho se torna o nosso alimento. O caminho se transforma no remédio do nosso cansaço. E o remédio do nosso cansaço é Cristo em nós, Cristo nas nossas vidas. Eu queria só deixar para os irmãos só essa frase, para a gente finalizar, que o remédio do nosso cansaço é Cristo em nós. É Ele que retira o nosso cansaço. O momento que nós nos sentirmos cansados de caminhar ou de realizar algo para o reino de Deus, a gente não olhar para o lado não. Vamos olhar para Cristo. Ele vai renovar nossas forças, vai retirar esse sentimento de estarmos cansados, desfalecidos, procurando uma árvore, ou um junípero, ou um zimbro, né? Alguns textos falam diferente, para a gente sentar e dormir um sono profundo, querendo voltar ao desejo do nosso coração, de voltar a uma paralisia. Mas Ele não deixa isso acontecer. Ele nos alimenta e nos põe a caminhar novamente. Amém? Vamos orar? A gente finalizar esse terceiro bate-papo. Por enquanto a gente está falando de nós ainda, né? Os 3 primeiros pontos aqui que a gente estudou. Agora a gente vai evoluir um pouquinho para legados. O que podemos transmitir de legado dentro da palavra de Deus. Depois isso vai evoluir um pouquinho mais para a comunidade em geral. Mas a princípio é interessante a gente olhar para nós, para entender, né, onde nós podemos refletir durante a nossa caminhada, onde nós podemos olhar um pouquinho mais atentamente para que tenhamos forças através de Cristo para continuar nessa caminhada. Amém? Vamos orar. Ó Deus, somos infinitamente gratos, Pai, pelo que o Senhor tem para nós hoje, nessa noite, Pai. Te agradecemos porque sem Cristo não seríamos nada, Pai. Ó Deus, o sangue de Cristo, cada gota tem um valor inestimável. Não temos nem como mensurar, Pai, cada gota desse sangue que foi derramado por nós. Ó Senhor, que cada gota desse sangue tenha um valor não só para redimir as nossas vidas, Pai, mas que isso nos faça caminhar, obedecer a Sua voz, estarmos atentos aos Teus desejos, Pai. Ó Senhor Deus, nos põe a caminhar, Pai. Que tire as raízes das plantas dos nossos pés. Que possamos ter esse sentimento de estarmos cansados de ficar parados, Pai. Que possamos realizar cada vez mais para a Tua obra, para o Teu reino. E que quando o cansaço vier, Senhor Deus, o Senhor possa ter muita paciência conosco, que precisamos de paciência, Pai. O Senhor possa nos sustentar, possa nos guiar, nos dê a mão, nos guie. Nós somos totalmente dependentes de Ti. Sem o Senhor nas nossas vidas, sem Cristo em nós, nada poderíamos fazer, a lugar nenhum poderíamos ir. Então, Deus, te pedimos, em nome de Jesus, Pai, faça em nós a Tua vontade e o Teu querer. Em nome de Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém.